consegue agora. Boa noite a todos. Boa tarde a todos. A gente só faz reunião de noite, gente. Boa tarde a todos. Nós vamos ler a página inicial que se chama Ir e Ensinar. É do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Jesus em Mateus, ele nos diz, portanto, ide e ensinai. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública, foi irmão providencial de todos, amparando a cada um, conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre, não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. E assim, recolhidos nessa sala, que tão amorosamente Meimei nos oferece para o estudo, para o entendimento desta obra, destas obras abençoadas, que chegou até nós através desse querido irmão André Luiz, pelas mãos amorosas e amigas do nosso amado Chico Xavier, aqui mais uma vez nos encontramos. Vamos, Senhor Jesus, nesse momento, fechar mais um ciclo, mais um livro, junto a esses irmãos que se propõem a nos ajudar em todos os pontos que se fazem necessário para a fixação de ensinamentos. Gratidão, Senhor, pela presença desses irmãos, que eles sejam abençoados, esse casal seja iluminado, para trazer para nós os pontos principais e mais necessários na nossa existência. Jesus abençoe todo o grupo, para que, com a mente aberta, o coração e os sentimentos, no sincero desejo de continuar o aprendizado, possamos aqui estar nesse momento. Graças a Deus, e que assim seja. Obrigada, Miriam, obrigada, Irânia. Tenho que agradecer, E Martim. é com muita alegria que a gente recebe o casal, né? A Wanda e o Marcos Maiuri,
aqui conosco. Marco já esteve aqui conosco. E vou pedir para vocês, um dos dois, se apresentarem rapidamente, né? Só dizer de onde é, da casa espírita que frequentam, pode ser? Vamos sim. Tá bom. Primeiras damas. É, a gente combinou aqui de eu começar primeiro. Então, boa tarde a todos. Nós ficamos tão felizes de receber o convite, sobre uma reflexão, um estudo, e nós até comentamos assim, que maravilha, né? O mesmo que vocês fizeram aí no centro, um grupo, nós também estávamos fazendo aqui, estudando, né? Então, assim, as reflexões, o aprendizado que acontecia nesse grupo, no grupo do Centro Meimei, acontecia também aqui com a gente, no grupo Núcleo Espírita, Meditação e Caridade. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho desse trabalho das obras de André Luiz. Nós aqui, o Mark e eu, não estamos pela primeira vez estudando as obras. Já tínhamos estudado lá no Centro Espírita, no Núcleo Espírita Meditação e Caridade, de uma outra vez. Agora, nesse formato online, né? E, assim, vai para as pessoas que acessarem, que quiserem acompanhar, como foi o caso de vocês, que devem ter visto, acompanhado e resolveram entrar em contato com a gente. Então, é a segunda vez que nós visitamos a obra em forma de estudo em grupo. Então, por exemplo, eu já li essa obra 3 vezes, a primeira individualmente e as outras duas em grupo. Não se esgota o aprendizado. Cada vez que nós lemos, nós observamos um detalhe, aprendemos algo a mais, e foi assim que aconteceu com a gente. Então, o que que nós decidimos no Centro Espírita? Voltar novamente a estudar as obras de André Luiz. E começamos pelo livro Nosso Lar e vamos até o final. Só que desta vez nós excluímos alguns livros, Agenda Cristã, Sinal Verde, A Vida Continua, Sexo e Destino. Essas obras não farão parte do nosso roteiro de estudos. São somente estudos voltados para o aprendizado doutrinário, sim, mas para o exercício, um pouco mais de compreensão da mediunidade, da ciência, da mente, que André Luiz propôs nessas demais obras, né? Sempre com o evangelho ali associado, com a codificação espírita associado o tempo todo. Então, propomos estudar, já começamos a semana passada a outra obra, que provavelmente vocês também darão início, que é No Mundo Maior, e lá no centro, no Núcleo Espírita Meditação e Caridade, nós conseguimos formar um grupo que, por incrível que pareça, eles permanecem em todas as obras, não se modifica o grupo, eles continuam. Então, o aprendizado tem sido muito grande. Nós moramos aqui em São Paulo, o Núcleo Espírita faz parte, de um bairro aqui do Jabaquara, Vila Guarani, mas a nossa casa é um bairro diferente, nós estamos aqui no Brooklyn, e estudamos às quartas-feiras esta obra, né, a coleção André Luiz, e às segundas-feiras o livro Céu e Inferno, e como vocês fizeram, uma página destas obras do Emmanuel. Estamos estudando Pão Nosso. Exatamente assim, igual, né? Abrimos com uma reflexão de uma página do livro Pão Nosso e depois nós vamos para uma obra que é a codificação mesmo. Nesse momento nós estamos estudando o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Você vê. Muito bem. É uma grande alegria, mais uma vez, não é, participar desse belo grupo, o Meimei. É uma felicidade imensa, como a Wanda falou. Nós estamos aqui no Núcleo Espírita Meditação e Caridade. Nós também preservamos muitos estudos, porque o estudo é a segurança do espírita, não é? Nós percebemos que aquilo que o Espírito de Verdade nos disse, amai-vos e instruí-vos, é perfeitamente real. Para conhecermos o Espiritismo, necessitamos estudar. E estudar as obras de André Luiz é uma grande alegria,
este maravilhoso repórter do além, que vem trazer, seguindo permissões da vida maior, informações importantes que até então a humanidade não tinha. Então, estudar as obras de André Luiz é realmente maravilhoso. Percebemos que, como a Wanda comentou, nós estamos estudando também o livro Céu e Inferno às segundas-feiras. E interessante que o livro Obreiros da Vida Eterna tem aquele período que fala dos desencarnados, dos recém-desencarnados, não é? E nós estamos estudando exatamente o capítulo Transição, primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, que se coaduna completamente com isso que André Luiz está relatando aqui. Então foi uma agradável surpresa, nada é o acaso, né? Os espíritos, eles participam dessas elaborações e vamos em frente, vamos estudar André Luiz. Meu abraço fraterno a todos. Obrigada, Wanda, obrigada, Marcos. Agora, então, eles vão ficar à vontade para poder estar fazendo essa. Como que você falou mesmo, Wanda? É, revisitando, né? Revisitando, Revisitando porque a obra. acabamos, Isso, exatamente. vocês então fiquem à vontade. A gente tem até às 17 horas, vocês fiquem à vontade, tá bom? Tá, muito bom. Obrigado. Então, eu pensei numa proposta de pontuarmos algumas questões da obra como um todo, né? Já que nós já estudamos bastante. Provavelmente conversamos sobre alguns detalhes, e eu gostaria de fazer assim um comentário bem breve, bem sucinto, da proposta que o Emmanuel tem para a obra Obreiros da Vida Eterna. Isso está lá na introdução. E se a gente observar, Emmanuel, ele intitula a observação que ele faz desta obra como Rasgando os Véus. E que véus são esses? Onde é que eles se encontrariam? São os véus que nós temos sobre esses temas e as experiências do morrer, do desencarnar. E Emmanuel propõe que nós tenhamos uma compreensão mais dilatada, mais ampliada do que acontece conosco após a morte. E aí vem de encontro com a obra O Céu e o Inferno, por exemplo, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nem um céu paradisíaco, nem um inferno eterno, nem um purgatório com as descrições das almas em arrependimento ou por se arrepender, mas a realidade da vida conforme o que cada um de nós somos na vida espiritual. Porque não seria possível que nós ficássemos a descansar eternamente. Não seria possível que nós ficássemos em um mar, né, de chamas no inferno eternamente. E não seria possível que nós também encontrássemos o nada, não respondendo às questões que nós carregamos até o final da nossa existência. Então, André Luiz, ele vem desvendar esse momento que antecede a desencarnação e o momento que começa a vida no mundo espiritual. Eu me recordo que o primeiro estudo que ele trouxe daquele espírito que aqui na Terra chamava-se Dimas, ele fez algumas perguntas ali nas últimas linhas do capítulo, que foi algo assim, interessante e, ao mesmo tempo, foi meio que divertido. Ele começou a perguntar para o Dimas, ainda na saída daquela região do cemitério, Recém-desencarnado. recém-desencarnado: Dimas, você sente sede? Aí o Dimas responde: você sente fome? Aí o Dimas responde:
coisas muito básicas da nossa vida, né? Praticamente as primeiras necessidades de um ser humano. Quando um bebê nasce, o que que se tenta garantir para ele? Alimentação para o corpo físico. E foi interessante André Luiz trazer essas duas perguntas, se ele tinha sede, se ele tinha fome, que é um princípio de um cuidado para se sobreviver no mundo em que se encontra quando uma criança nasce. Então, quando uma criança nasce, se pensa na alimentação dela, se providencia o aleitamento materno ou não. E no caso do Dimas, ele responde assim: bem, eu diria que eu sinto sede, mas se eu prestar atenção, bem, eu diria que eu tenho uma fome básica, mas se eu prestar atenção, né? Então, para a gente observar que essas primeiras sensações deste espírito, no caso, só se ganharia volume ali se ele se voltasse, se ele colocasse o pensamento naquilo, se ele prestasse atenção nesse estado fisiológico, que seria do corpo físico, mostrando que o desejo, o pensamento, ali na vida espiritual, ganha uma proporção diferente da nossa vida aqui na Terra. Então, uma das questões que mais me chamou a atenção foi entender esse momento que antecede a desencarnação e depois da desencarnação, como sendo algo mais sereno, mais feliz, sem tanta angústia, sem angústia nenhuma, como o caso da Dona Adelaide, conforme a nossa natureza moral. Isso para mim ficou muito claro. Toda felicidade, toda dificuldade está diretamente relacionado ao nosso comportamento moral. Em primeiro lugar, num segundo plano, nós vamos encontrar aquilo que para os espíritas não será problema, que é o conhecimento. Conhecimento do que acontece com o espírito assim que ele desencarna, conhecimento sobre as questões da vida futura, conhecimento do livro dos espíritos, conhecimento sobre a vida espiritual. Agora, imaginemos nós que estamos aqui estudando a série André Luiz, a todas as obras dele, imagine o benefício para as nossas vidas no momento da nossa desencarnação. O conhecimento da doutrina espírita no momento que antecede a desencarnação, no momento que nós chegamos na vida espiritual, no momento que nós readquirimos as potencialidades do espírito na vida espiritual. Os benefícios são gigantescos. Então, primeiro plano, o mais importante, a nossa condição moral para a nossa felicidade ou infelicidade, assim que desencarnarmos ou nos momentos que antecedem a desencarnação. Segundo plano, na minha concepção, pelo que eu percebi dentro da obra, os conhecimentos. Um exemplo, Fábio, que conhecia o Evangelho de Jesus, que conhecia a doutrina espírita, de uma forma maravilhosa, reúne a família, com problemas seríssimos de respiração que ele se encontrava, conversa com a esposa, propõe um futuro para a esposa num novo consórcio, propõe uma orientação para os filhos e, detalhe, promete ajudá-los assim que ele tiver condições. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, ele não se perdeu nele mesmo,
antes da desencarnação. Ele não se desequilibrou com a enfermidade física. Ele não apresentou medo, pavor, angústia. Ele lidou com tristeza pela separação, sim, porque ele estava um tanto quanto pensativo, introvertido, mas ele expôs o afeto da alma dele para as outras almas que estavam ali. Então, nós vamos ter o Fábio adquirindo lucidez, potencialidades assim que chega na casa transitória, a ponto de se interessar pelos trabalhos, pelas atividades, reconhecendo o ambiente, mas interagindo com o ambiente. Ele podia fazer isso. Então, nós temos o Fábio com o conhecimento e com a moral elevada, e nós temos, olha, comparação. A André Luiz, ele foi maravilhoso em trazer esses 5 relatos para nós. Ele teve o caso da Dona Adelaide, que é um caso à parte, que teve o acompanhamento até do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, um espírito de escola, um espírito evoluidíssimo para o nosso padrão Terra, mas ele teve o Cavalcante, que, embora de uma moral elevada, com os problemas que ele tinha dos conhecimentos religiosos, trazendo a ele grandes perturbações no pensamento e um sofrimento que foi ampliado por um processo de eutanásia do médico. Cavalcante foi um exemplo de sofrimento, não porque ele era mau, mas porque ele não era portador da revelação espírita. Não era portador dos conhecimentos sobre a vida futura, como a doutrina espírita propõe. Então, isso nos chamou bastante atenção. E 2 questões: a questão moral, para o momento da desencarnação, e uma questão dos conhecimentos, que vai muito de encontro com o que o nosso Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse era um ponto que, quando a gente conversou aqui sobre o nosso estudo, eu gostaria muito de desenvolver para que a gente pensasse nesse benefício que nós recebemos ao estudar essa obra. Algo deve ter modificado em nós mesmos em relação à desencarnação, né? No momento do velório, durante a vida de uma pessoa, no momento exato da desencarnação, nos minutos que se seguem, nos dias que se seguem. Então, André Luiz foi assim maravilhoso em trazer essas 5 experiências para nós todos, além das partes complementares da obra em que ele viveu lá na vida espiritual. Só para finalizar essa primeira parte, vocês repararam? Depois eu gostaria até de também ouvir o comentário, que até mais ou menos metade da obra Obreiros da Vida Eterna, tudo transcorre na vida espiritual. Se a gente observar as obras anteriores, os Mensageiros, os Missionários da Luz, tem muitos relatos, muitas explicações que se dão em nossa vida terrena de encarnados. Mas nessa obra, ele se dedica um tempo maior da obra ali com os conhecimentos do mundo espiritual. Isso foi fantástico. Casa transitória, trabalhos nas regiões do umbral, aulas que eles receberam lá no início de espíritos mais adiantados. Então, foi um tempo bem extenso para a descrição da vida espiritual. Acho que preparando o nosso ambiente interior
para captar melhor a importância desse retorno à vida espiritual dessas 5 almas que retornaram, né? O Dimas, o Fábio, a nossa irmãzinha Albertina não retornou, mas a Adelaide, enfim, foram experiências interessantes. Gostaria que o Marco comentasse um pouquinho da moratória da Albertina, que ficou, né? Ela ficou. A gente não sabe por quanto tempo ficou, mas Jerônimo já tinha avisado, não será muito tempo, questão de meses. Provavelmente questão de meses até a filha ter o bebê, né? Até chegar aquele outro espírito, que até antes de chegar esse outro espírito, dentro da missão que aquele senhor, aquele garoto chamado Joãozinho teria, mais esse espírito reencarnante, eles já começaram, desde esse momento, receber um amparo especializado para que eles pudessem cumprir uma missão do Evangelho aqui na Terra. Mas acho que eu já falei muito, eu preciso passar aqui Está muito bom. a palavra. Muito bem. Vocês viram que André Luiz fala muito, chama muito atenção, assim como os benfeitores que o orientavam, a importância do pensamento, não é? Pensamento e desejo. Isso na vida espiritual é muito real, é quase plástico, né? Então, o pensamento, por exemplo, é a linguagem universal dos espíritos, certo? E isso também denota o seguinte: todo o relato do livro, como eu comentei no início, está muito de acordo com o que está relatado no livro Céu e Inferno, onde na primeira parte fala a respeito das especialidades da vida espiritual, né? Então, nós estamos vendo nos relatos de André Luiz no Obreiros da Vida Eterna, espíritos especializados no processo de desencarne. E depois deles desencarnados, aquilo que também está no céu e inferno, perturbação do recém-desencarnado. Então, aí o pensamento, desejos, apegos, não é? As crendices que a pessoa tem, tudo isso é extremamente real quando a pessoa desencarna, porque ela passa a ser aquilo que ela levou de bagagem para a vida espiritual, é isso que vai situá-lo na sociedade do espírito. Então, vejamos, nós estamos aqui diante de uma obra que relata essas especialidades, todos os espíritos que estão ali tomaram providências. Na questão de Dimas, no velório, né, teve pessoas que atrapalhavam ali, com conversações paralelas, não é? Tivemos casos assim de familiares aflitos em um hospital no momento do desencarne. A vida espiritual, esses espíritos especializados, eles contornam essas situações da fraqueza humana. Mas é importante o relato para que nós nos atentemos e não cometemos esses erros. Porque o momento do desencarne é um momento muito importante para o espírito, não é? Muito importante. Então, aqui nesses 5 relatos, fala daqueles que estão mais preparados, daqueles que são mais instruídos, não é? A facilidade que eles encontraram no momento do desencarne ou a dificuldade, não é? Vimos que um dos espíritos estava completamente preparado, não é? Então ele organizou a família, ele organizou o seu próprio pensamento, se preparou para isso. E vimos também aquela que recebeu uma moratória. É interessante nós falarmos de moratória pelo seguinte: a existência terrena trata-se de um ciclo, né? Um ciclo que termina aqui na vida encarnada. Nós, quando reencarnamos, nós reencarnamos com um plano reencarnatório. Reencarnamos com uns tempos pré-determinados também. Ao acabar esse ciclo, nós retornamos para casa. E quando retornamos para casa, acontece aquele processo normal da
de estarmos recém-chegados à vida espiritual, passamos por um período de lucidez ou não, depende da forma como vivemos, porque muitos espíritos falam, e até muitos encarnados falam também, que o desencarne é uma libertação, mas é uma libertação se a pessoa viveu uma vida liberta, se ela ficou apegada ainda às questões da vida material, às paixões terrenas, às viciações, aos pensamentos torpes, não é? Na vida espiritual, esse período de perturbação do recém-desencarnado, que é uma readaptação à vida espiritual, Kardec chamou de perturbação, porque pode ser agradável ou não, depende do momento em que o espírito está passando, não é? Pode ser prolongado ou não. Agora, o momento da moratória é interessante, porque a moratória é uma revitalização da pessoa que está desencarnando. A moratória ela pode ser, não se tem um tempo certo, ela pode ser breve, ela pode ser breve assim no sentido, todos nós já vimos histórias como esta, não é? Precisava vir um parente distante conversar com a pessoa que estava desencarnado, como se fosse uma despedida, não é? Ou precisava acontecer um evento qualquer, ou precisava pedir perdão, ou precisava dizer que ama. Então, uma moratória pode ser de algumas horas, pode ser de dias, pode ser de semanas, pode ser de anos. Existem aquelas moratórias de provas, onde o indivíduo permanece, às vezes, dependendo de pessoas, depois de um processo de enfermidade longo, ele pode ficar, por exemplo, entrevado numa cama, dependendo das pessoas, não é? Nós conhecemos um caso, por exemplo, de uma pessoa que desprezava muito a família, não é? Depois ele teve um problema, ficou acamado, ficou cadeirante agora, e ele precisa da família que ele desprezou para ajudá-lo, entende? Então, ele pode estar aprendendo nesse período de moratória o que talvez não tenha aprendido uma existência inteira, né? E tem aquelas moratórias de merecimento. Quando a pessoa está fazendo um bom uso da sua encarnação, ele pode sim ganhar uma moratória de merecimento. Vamos lembrar, por exemplo, de Chico Xavier, né? Chico Xavier ganhou várias moratórias de merecimento, por exemplo, não é? A vida espiritual precisava dele encarnado. Mas isso é decidido pela vida espiritual. Chega um período que eles vão decidir se é melhor a pessoa ficar ou é melhor a pessoa retornar. Sabe aquilo e quando a pessoa está hospitalizada e a equipe médica diz assim, ele está grave, estável. É nesse período que eles fazem a análise o que é melhor para a pessoa, se é melhor ficar ou se é melhor retornar para a vida espiritual. Então nós estamos, como diz o Livro dos Espíritos, diz o seguinte, nós estamos sempre com a enxertia divina ao nosso lado, os espíritos participam da nossa vida encarnada mais do que nós imaginamos. E esta obra, Obreiros da Vida Eterna, diz muito claramente isso, mostra as ações da vida espiritual aqui com a Terra. Isso é de uma fundamental importância para nós espíritas, que sabemos a respeito da imortalidade. E André Luiz descortinou, como Emmanuel disse, rasgando véus, né? Uma pequena parte, mas uma minúscula parte realmente do que existe na vida espiritual. A vida na Terra é uma cópia pálida do que existe na vida espiritual. Bem, eu gostaria de observar a equipe funcionando na vida espiritual, né? A equipe que o André Luiz fez parte. E nós vamos também observar que André Luiz, ele sempre estará em equipe e que, assim, é como se cada grupo que ele se encontrasse tivesse ali um objetivo de trazer uma pequena experiência do que é a vida espiritual. E sempre com espíritos
especializados. Sempre com espíritos especializados. Tivemos o Alexandre, agora há pouco, né, na obra anterior, e a gente sente saudades dele até, quando eles comunicam, né, André Luiz comunica para todos ali, os leitores, que Alexandre iria se ausentar, porque ele estaria em uma missão em regiões do espaço mais adiantadas, mais aperfeiçoadas do que a cidade nosso lar. Então, eu gostaria de pegar um pedacinho dessas questões para comentar o seguinte. Naquela equipe, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana, o próprio André Luiz, que estava pela primeira vez acompanhando como trabalhador os processos de desencarnação, e também o Jerônimo, especializado em desencarnação. Especializado. Uma das coisas que chama a atenção dentro da especialidade dele são os momentos certos de desligamento do corpo espiritual, daqueles espíritos, do corpo físico. Um exemplo, o desligamento de Fábio, o desligamento de Dimas, todos, né? Mas eu vou pensar alguns. Por exemplo, o desligamento de Dimas, aquilo que a gente sempre ouve, às vezes até de obras assim aleatórias, né? Os membros inferiores, depois o aparelho digestivo, depois o cardíaco, cardíaco respiratório, por último, a região do cérebro. Isso é muito interessante nós sabermos, porque ali está uma descrição da técnica do morrer. Não como a medicina explica, mas como acontece na vida espiritual. Esse desligamento, nesta sequência, com determinados fluidos magnéticos do mundo espiritual, tem que ser com espíritos especializados. Aí nós tivemos, por exemplo, o exemplo da Adelaide. Minha gente, nossas amigas aqui, vocês observaram meu sonho de consumo, pensei. Isso é o meu sonho de consumo. Ela mesma providenciou a separação do corpo físico do corpo espiritual. Ela mesma. Eu pensei assim, meu Deus do céu, é sonho de consumo. Ficando apenas a última etapa, que foi o desligamento do cordão fluídico feito pelo Espírito Jerônimo. Pensando no seguinte, o que Jerônimo falou? Não há saltos na natureza, na vida. Não há saltos. Eu estou no nível 5, eu avanço para o nível 15. Eu saio do 5 e vou para o 15. Há um processo evolutivo gradual. O que significa? O funcionamento das leis de Deus, de justiça, de ordem, de amor, de caridade, de progresso. Esse funcionamento, todas as leis de Deus, funciona em todos os momentos da nossa vida, inclusive no momento da desencarnação. E vocês perceberam que Jerônimo, esse espírito especializado, ele se deparou com uma grande tarefa, uma dificuldade, um trabalho diferenciado, complexo, que a gente nem tem noção disso. Nós só soubemos aqui entre nós na Terra encarnados que foi um trabalho complexo no desligamento do perispírito de Cavalcante no corpo já inerte, já morto de Cavalcante. Foi algo que parece
Eu fico imaginando, me desculpe a comparação muito frágil, mas dá a impressão que quando a gente faz alguma coisa de culinária e que fica grudado na panela, ou que gruda papel, ou que fica ali todo comprometido e você tem que delicadamente separar uma coisa da outra para que o seu prato ali, a sua refeição termine e você consiga fazer seu almoço. A impressão que dá é que ele teve que fazer esse desgrudar, esse desligamento, assim, pedacinho por pedacinho, Minuciosa. órgão por órgão, sistemas por sistemas, minuciosamente. E com técnica, porque ali tinha um ser vivo, era um espírito, uma alma, que não conseguia contribuir em nada com a própria mente. Não conseguia contribuir em nada, mas que era um coração digno de todo o amparo, de todo o amor dos espíritos da cidade do nosso lar. Por quê? Porque todos esses 5 espíritos encarnados eram trabalhadores, eram vinculados à cidade do nosso lar, eram, assim, já aqueles trabalhadores que tinham o mérito para receber todo esse amparo. Desculpa, o André Luiz questiona, mas por que esses 5 aqui, irmãos, têm todo esse aval dos espíritos superiores? No caso de Albertina, por exemplo, né? Ele queria questionar, né? Por que tudo isso veio do alto? E essa programação, porque Albertina foi assim. Albertina tinha uma previsão de desencarnar. Foi feita 2 comunicações. A primeira para Jerônimo, ele não comentou nada com o André Luiz, nem com a equipe. E a segunda, aí sim, ele explicou que ele foi chamado para receber a notícia de que o tratamento para Albertina não era na direção da desencarnação, mas era na direção da manutenção da vida dela aqui na Terra. Então, o que nós percebemos? Que Jerônimo é um espírito que estudou muito, que se preparou muito e que sabia resolver aquelas questões com bastante qualidade, com bastante amor, com bastante carinho, provocando zero sofrimento para os desencarnados ou para aqueles desencarnantes. Só mais uma questão que eu queria comentar, que talvez tenha chamado a atenção também de vocês, dentro desta equipe, a especialidade do padre Hipólito, né? Que trabalhou muito no sentido de uma orientação religiosa para os desencarnantes, né? No caso do Cavalcante, que estava precisando. Tanto é que vocês observaram que Cavalcante só assimilava um diálogo com Hipólito. André Luiz até tentou conversar, mas não teve muito resultado. Mas quando o Hipólito entrou em uma conversação com Cavalcante, Cavalcante conseguiu ficar mais tranquilo. Uma outra coisa, vou falar rapidamente, é que a gente não tem muito tempo, né? Mas uma questão que nos chamou a atenção foram as preces de Cavalcante para encontrar com a esposa. Aí nós vimos algumas condutas ali não muito boas daquele religioso, da religiosa, que tinha uma frieza muito grande no coração, tanto um quanto o outro, mas a prece sincera de Cavalcante fez movimentar os céus. Como assim? Jerônimo solicita um amigo espiritual que procurou a esposa nas redondezas daquela região e trouxe a esposa em péssimas condições, mas trouxe. E ela conversa, e a palavra, e a pergunta, e a necessidade principal de Cavalcante: você me perdoa a minha displicência ou o meu
não comprometimento com a família, que te colocou numa situação. E ela nem entende, porque ele tinha sido um homem extremamente bom, dizendo: Não, eu não tenho nem o que te perdoar, é você que precisa me perdoar. Mais ou menos assim ela quis dizer, né? Mas dali ele ouve que estava tudo bem com esta questão dele interior em relação à esposa. A esposa volta, meio que hipnotizada, magnetizada pelo amparo do benfeitor, e ele tranquiliza o coração. Então, as equipes, quantos trabalhadores, né, que envolvem o processo de desencarnação, é realmente em equipe, é realmente com um familiar que já se foi e que pode voltar para ajudar, é realmente preparado, é realmente programado o momento da desencarnação de todos nós, com exceção dos suicídios. Mas todos nós, antes de desencarnar, já temos ali a condição de sermos acompanhados por uma equipe de espíritos, de 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, como foi dessa equipe que se formou para ajudar na desencarnação de 5 pessoas que estavam aqui. Então, isso foi muito bonito. A mediunidade da Luciana, né, na possibilidade de evidência, e o aprendizado de André Luiz, que tinha como missão, naquela equipe, trazer esses relatos para todos nós. Então, não foi por um acaso que André Luiz chegou naquela equipe para desenvolver esse trabalho. Foi uma programação dos amigos espirituais, das esferas mais altas, para que um dia toda aquela experiência chegasse aqui entre nós. Então, isso também foi muito bonito na equipe que André Luiz estava. Essas especializações são muito interessantes. Nossa, gente, que feedback que vocês nos deram aí, né? Foram nos lembrando aí tantas questões legais. E aí eu queria deixar aí aberto para as pessoas, né? Se vocês concordarem, se alguém quer fazer um comentário, quer fazer algum tipo de observação, fique à vontade. Bom, eu quero. Primeiro, Wanda, eu quero te dizer da felicidade de conhecer você, porque a gente fala com você sempre pelo WhatsApp, agendando palestra. É verdade. Gente, olha só, foi uma surpresa tão grata, cara. Você é muito boa, você tem muito conhecimento, fala com muito gostoso ouvir você, gente, porque Que Marco nós já bom, né? conhecemos, né, Wanda? Ele já fez Graças a na Deus. casa do Emanuel, na Eu sou caravana. suspeito. Mas você, nossa, muitíssimo obrigada. Ah, eu queria, Obrigada, porque Márcia. foi o que eu comentei nesse momento. Acho que o Cavalcante realmente foi um aprendizado diferente. Assim, primeira questão, que o André Luiz, ele é médico, né? Chama de eutanásia o que eu não entendo que seja uma eutanásia, foi um assassinato, porque ele não concordou, ele não tinha a menor condição de concordar. Ok, eu quero receber a injeção. Foi uma decisão do médico, e isso hoje a gente sabe que a gente não faz isso, né? O médico não pode decidir. Aliás, ele não pode nem fazer. Mas assim, foi uma decisão dele, né? Pode Então ele começar chama de você. eutanásia, mas assim, tecnicamente não foi uma eutanásia. O médico ali Não, complicou, não foi? exatamente. Tanto é que eles deixam bem claro, não tem a conotação de eutanásia, É verdade. por causa Ah, das consequências morais disso, né? sim, Não tem uma conotação de eutanásia, mas tem um trabalho ali que hoje nós diríamos isso é uma eutanásia, certo. né? E outra coisa que me Sabe? chamou a atenção foi porque era Bonifácio, né? Era que ficava com ele ali.
eu brinquei com as meninas que eu falei assim, eles bobearam, porque eles ficaram assim, ah, não, vamos desligar, não vamos desligar. Ficaram meio assim, que momento que seria ideal? E o médico acabou se antecipando e aconteceu tudo que aconteceu, né? Aí até eu falei, gente, eu acho que se eles, eles bobearam nesse momento, porque acabou que foi muito mais complicado, né? Não só por todas as É, características do Cavalcante, mas pelo que você falou. Ele levou 20 horas para conseguir fazer começar o desligamento, e um desligamento complicadíssimo, né? Que a gente não tem. Você explicou super bem, é. mas a gente não tem mais, né? Vocês acham que Aqui, eles aqui na, bobearam também? não, você está certo, amiga, porque você sabe assim, na Terra aqui, pelo desconhecimento da questão do desencarne, não é? Se tomam muitas medidas arbitrárias, erradas, não é? Mas o importante é a intenção mesmo, né? A intenção do médico foi realmente Boa. boa de facilitar o desligamento, no caso. Hoje tem a ortotanásia, não é? Onde a pessoa aplica um anestésico, um sedativo, para que a pessoa não sofra tanto e gradativamente ela vai. Não é considerado uma eutanásia, é isso, né? Certo? Agora, retirar a vida para evitar o sofrimento com muita antecipação, isso realmente tira uma grande oportunidade de aprendizado do espírito e pode interferir, inclusive, no processo de desligamento, né? É. Ô, Irânia? Márcia, Oi, desculpa. Oi. imagina, desculpa. Vocês se lembram que Jerônimo adiantou o processo da hemorragia interna dele? Oi. André Luiz ficou um pouco assustado, né? Então, foi uma desencarnação complexa. Mas, por exemplo, eu tenho certeza, acho que você não comentou isso, Márcia, mas eu acho que eu tenho certeza que não há uma culpabilização do médico. Mas a solução encontrada por Jerônimo, que é ele que definia alguns procedimentos, né? Tal com isso, né? Então, o que ele tomou como decisão tinha um motivo. O que ele não tomou decisão também tinha um motivo, mas não ficou muito explícito ali para a gente, né? A explicação do Jerônimo do porquê ele não fez e do porquê ele fez. Sim. Irânia, você gostaria de falar? Você estava com o microfone aberto? Não, não, eu fechei, Márcia. Desculpa, é que minha internet caiu quando voltou. Algumas pessoas estão tendo essa dificuldade. Thelma comentou também que a internet caiu. E eu tenho também um comentário, vou fazer com você, Marcos. Não falei antes também, Wanda, porque coube a mim a facilitação do capítulo 19 da Serva Fiel, né? E eu comecei a ouvir alguns vídeos e me deparei com um vídeo do André Luiz Ruiz, no qual ele falava da Aura Celeste, né? Que era o pseudônimo da Adelaide Augusta, Augusta, né? Adelaide Augusta Câmara, né? Que seria a Adelaide a nossa serva fiel. Gente de Deus, nunca ouvi falar nisso. Quem que eu busquei? Orson. O homem que sabe de tudo, conhece todo mundo. Falei, Orson, olha só, eu ouvi, você já ouviu falar? Ele falou assim, o Márcio eu já ouvi falar, mas peraí, deixa eu colocar minha cabeça para pensar. Daqui a pouco manda uma mensagem do Américo, Lucena, né? Aí o Américo, como assim, Orson, você não lembra? Enfim. E ele falou, Marcos, o Marcos Maiuri é uma pessoa que tem um médium tem percebido muito a presença da Adelaide, da Aura Celeste. Falei, eu não estou acreditando. Eu tinha feito o convite para vocês 10 dias antes. Eu falei, não, peraí, mas é muita coincidência, Orson? Aí ele me passou um mundo de material, inclusive aquela psicografia do centenário
né, do Centro Espírita Francisco Xavier, em Mineiros, do Tietê. Passei, inclusive, para o grupo, porque isso está postado na internet, né? E de qual beleza que foi para aquela casa haver recebido, pela sua psicografia, Marcos, né, a mensagem da Adelaide, da Aura Celeste. Então, coincidências que nós espíritas, né, não entendemos dessa forma, porque foi assim muito interessante mesmo, e que honra, né? Você está podendo aí, está trabalhando com esse espírito que realmente, como Wanda nos disse, é o nosso sonho de consumo, ser um espírito, né? Como a Adelaide, né? Que ela nos sirva realmente de inspiração, né? Pela sua maturidade espiritual, isso tudo. E eu queria deixar isso para você, mas pessoalmente, não falar anteriormente. Dona Aura Celeste é um espírito que irradia humildade. É uma beleza. Gosto muito dela, né? Então é uma grande alegria mesmo recebê-la. E é a história, a Dona Aura Celeste é a Adelaide do Obreiros? Pode Sim. ser que não, pode ser que sim. Sim. O Orson me afirmou que sim, e o André Luiz Ruiz afirma. Inclusive, se vocês quiserem, eu tenho as fotos da obra que ainda persiste até hoje no Rio de Janeiro, né? Lá Bacana. o centro, que vocês. Sim. É, eu fiz a foto porque aí eu comecei a pesquisar. Você sabe que espírito é bicho curioso, né? E aí eu comecei a pesquisar. Quando eu comecei a fazer, aqui tem Tá uma lá, foto dela, ela mesma. né? E aqui em frente, lá ao instituto, né? O orfanato, ela Beleza. já tem bastante idade, né? É chamado Asilo Espírita João Evangelista, lá em Botafogo, é no mesmo local, e hoje é essa a aparência lá Oh, que do, beleza. do instituto. E ele, na Tem verdade, é mais um uma foto. orfanato, né? É um Ah, orfanato, exatamente. que Chama bom. Asilo Espírita João Evangelista, no qual ela é a fundadora. E Você sabe que ela se aí, apresenta bem mais nova agora, né? olha só. Bem mais Não, que nova. bênção a sua pela vidência, né? Porque foi por vidência, foi por psicografia, audiência? Não me lembro a sua psicografia lá Foi Foi psicografia. do psicografia. centenário. Foi Foi Ela foi psicografia? psicografia. ditando e você foi escrevendo, não foi isso? Não, foi Foi psicografia mesmo. psicografia. Foi Semi-mecânica. psicografia? Isso. E nesse jornal, né, o Serviço Espírita de Informações, também é que a imagem está ruim, eu não consegui nem orço uma imagem melhor. Também fala do livro Obreiros da Vida Eterna, Brilhos que da Vida seria Eterna. ela, ó. É, Ah, então. que seria É, ela ela, a. ela nunca me falou isso, Ah, mas então, quando você estiver eu, com eu ela, recebo com carinho essa informação. Ele tinha você, informação. porque, porque foi muito interessante. Se você quiser depois, Wanda, eu passo para você o link onde o André Luiz Ruiz fala sobre o Tá? Tá, assunto, eu né? gostaria de, se você puder, me enviar essas fotos, porque aí eu coloco no grupo de estudos nosso aqui e faço uma notinha de explicação. Tá ótimo. Eu vou te mandar, que está em PowerPoint, eu te mando o arquivo e você pode usar da Ah, forma como ótimo. você achar melhor. Obrigada. Aí, Mas a vai lá? informação muito boa mesmo, né? Muito boa Olha mesmo. só, viu? Que Orson me beleza. ajudou muito, porque ele me mandou muito material sobre o assunto. Então, gente, Antes alguém disso, tem só uma mais algum? pergunta, eu tenho. Vocês já começaram no Mundo Maior? Então, Miriam, começamos a semana passada, fizemos o Só prefácio. o prefácio. Isso, Na Então, Nós próxima vamos quarta-feira eu devagar para já vocês tenho. chegarem. Né, Márcia, eu já posso convidá-los para estar com a gente, revisitando o mundo maior. Bom, Foi muito bom. tranquilamente, vamos Mas é sim. claro,
Vamos Ó, estudar de Convite novo. feito. Um detalhe dessa obra é que a essência mesmo será no aspecto da mente humana. Vocês verão O mundo durante a maior é sobre a obra. mente humana. aquele capítulo 3, Olha a que casa ótimo. mental, né? Calderaro. Isso Isso, é mesmo, maravilhoso. Essa parte. isso mesmo. É, Muito inclusive, bom. tem o cérebro triuno, né? Que é o Décio, É. a O Ivânia e o... Calderaro, né? Que eles Calderaro. baseiam nesse capítulo do livro, né? Isso Muito mesmo. legal, é. Muito bem. Bom, Então, meninos, em nome do Grupo Espírita Meimei e de outras Obrigado. casas espíritas também que estão presentes aqui, de alguns membros, a Irânia, que é lá do Irmã Sheila, né? Agradecendo a Luciana de Paraty, agradecendo a vocês dois pela disponibilidade. Vocês foram de uma gentileza de estar aqui conosco. A Imagina, Wanda uma aceitou no alegria. primeiro momento. Muito obrigada, gente, foi muito bom, de gostoso. poder estar aqui coroando a obra para nós. Bom demais. Imagina. É uma felicidade estar com vocês, pode ter certeza. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a Miriam, a Irânia. Eu quero falar os nomes para eu até memorizar o rostinho, o nome, a Isabel, a Luciana e a Elisa. Deixa eu ver se tem mais gente. Só até a Elisa aqui. A Miriam Simone, a Maria de Carvalho. É isso? É isso, E Márcia? Solange. E A Maria Solange. tá E a Solange que está Solange. aqui. Eu sempre Muito erro. A Maria está obrigada. onde? A Ah, é. Bolívia? Maria está na Na, Tá na Bolívia. a Maria está Bolívia. na Tá Bolívia. na Esqueci, Bolívia, desculpa, isso. Maria. É. A Maria de A Carvalho, olha que Isabel tá em bacana. Resende. É Resende, Que Isabel? beleza, Resende. que Resende, Isabel, tá beleza. vendo? Muito A bom. Isabel aqui não aparece, mas se não apareceu, muito obrigada a todos Tá em aqui. A Resende. Isabel, Isso. sim, já vi aqui. Hum. Ótimo, muito obrigada pelo convite, ficamos tão Solange. felizes. Ah, que Muito bom. gostoso. Eu que Então, para a gente agradeço. encerrar, Marcos ou Wanda gostariam de fazer a prece para nós? Pode fazer bem. Pode fazer bem, que delícia. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais presentes que nos amparam com tanto amor, com tanto carinho. Que este aprendizado aqui proferido pela doutrina espírita, pelas obras de André Luiz, possa fazer parte de nosso entendimento, pensamentos, sentimentos e atitudes. Agradecemos a Jesus pela oportunidade que estamos tendo, com irmãos tão queridos, tão fraternos, de enriquecer o nosso conhecimento na doutrina consoladora do Cristo. Muita paz a todos. Obrigada. Gratidão a vocês dois e meninas. Muito obrigada